Olá, muito boa noite para você, professora e professor conectado aqui nas redes sociais do SimproApp. Eu sou Max Cavalcante e te convido para um podcast SimproApp muito especial. Dessa vez, acho que é uma das edições mais aguardadas, a edição que a gente vai comentar a vitória das ações do intervalo. Para conversar comigo, eu convidei o Dr. Ulisses Borges, advogado do SimproApp, que vai comentar aqui durante os próximos minutos sobre todos os detalhes das ações do intervalo, os próximos passos, como proceder e trazer aqui atualizações dessa vitória tão importante para a categoria. Seja muito bem-vindo, Dr. Ulisses. Muito obrigado, Max. Queria saudar, dar boa noite a todos os professores, todas as professoras e dizer que é uma alegria estar aqui nesse momento. É isso aí. Doutor Ulisses, como eu falei, é um momento muito importante para a categoria. As redes sociais estão bombardeadas de perguntas e a gente tem mantido aí uma posição aguardando atualizações para a gente poder informar corretamente a categoria. Mas antes da gente entrar um pouco nesses detalhes, eu vou pedir para você fazer um breve histórico de como que foi esse processo das ações do intervalo. Bom, o intervalo do recreio, ele se assemelha, no ponto de vista jurídico, as janelas, né? Porque o professor ele é horista e durante o período que ele está à disposição do empregador, ele tem que ser remunerado. Então, se a pessoa tem a primeira aula, não tem a segunda e tem a terceira, ela tem que ficar aguardando para poder chegar o momento de voltar ao seu trabalho e o professor recebe pela grade horária. Então, a tese do intervalo do recreio parte desse mesmo pressuposto, que o professor é obrigado a aguardar durante o intervalo do recreio para que ele possa retomar o seu trabalho. E então, assim, como a discussão em relação à janela já era uma discussão bem antiga, né, a compreensão do problema em si se tornava muito mais fácil, tá certo? E então, com isso, o Sindicato dos Professores, desde 2018, deu início ao ajuizamento de algumas ações, primeiro para perceber a reação da própria justiça, depois um número maior, e nós chegamos a uma posição em que as 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho reconheceram a tese, tá certo? E então a Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades foi ao Supremo Tribunal Federal, propôs uma DPF e então essa DPF foi julgada na semana passada. A decisão ela foi parcialmente favorável porque afastou a presunção de que o professor está à disposição, mas afastou a presunção absoluta. A presunção absoluta é aquela que não se discute. A Justiça do Trabalho e, no topo, o Tribunal Superior do Trabalho tem o entendimento de que é uma presunção absoluta, que não precisa nem ser discutida. É um intervalo tão curto e o professor, nesse intervalo curto, ele tem que esperar mesmo. Então, mas o Supremo afastou a presunção absoluta, mas ele manteve a presunção relativa. E é presunção. Então é importante que é uma vitória, sim, muito grande, porque o Supremo manteve a presunção de que o professor está à disposição durante o intervalo do recreio. É uma presunção relativa porque admite prova em contrário. E essa prova, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, cabe ao empregador. Então, é o empregador que vai ter que demonstrar que o professor não está à disposição durante o intervalo do recreio, tá certo? Então, é uma situação que ela muda muito pouco, entende? E a gente tem que manter a humildade nos momentos de vitória. É uma vitória realmente espetacular para a categoria, porque a tese está consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? Agora, o sindicato mantém o mesmo caminho, né, de buscar dar efetividade a esse direito dos professores. Perfeito. Doutor, aí como a gente gosta de falar, é uma luta histórica, né? A gente sempre vem trazendo atualizações aqui no podcast SimproApp, inclusive. E quais foram os maiores desafios enfrentados ao longo dessas ações até chegar ao STF? Bom, veja bem. Primeiro, a questão da presunção, né? A Justiça do Trabalho, ela como já tem um manancial muito grande em relação a essa outra tese que é bastante parecida, né, que há essa presunção, esse debate das janelas é dos anos 50, dos anos 60 do século passado, não é de agora, é muito antiga. O meu pai ele tem 92 anos
E ele sempre foi advogado do sindicato dos professores, inclusive, tudo. E ele me conta que é uma tese do tempo que eu era menino ainda, ou talvez não tinha nem nascido, quando se discutia as janelas, me refiro, tá certo? E então a tese do recreio, ela na Justiça do Trabalho, ela vem tendo uma receptividade muito forte. E, evidentemente, os estabelecimentos de ensino, eles, usando o seu exercício de defesa, buscam meios e modos para tentar combater essa tese, tá certo? Agora, a tendência é que haja uma acomodação, como houve justamente com as janelas. Hoje não se discute mais se o professor tem direito ou não a receber o período das janelas. Quem tem janela, recebe. É até possível que o empresário, ao montar a grade horária do professor, ele evite as janelas, o que é saudável, inclusive, para o professor, para não ter que ficar lá esperando sem fazer nada, né? Agora, em relação às janelas, isso houve uma acomodação, isso foi repassado para as planilhas, para os preços e está resolvido, né? Nós tivemos outro momento bastante parecido com isso, com a discussão sobre 1/6 a mais de repouso semanal remunerado, já que o professor é horista, né? Essa tese aí eu já acompanhei mais de perto, porque já é de um tempo aí dos anos 80, do século passado. E nela também foi a mesma coisa. Havia quem defendia que, como você, para fazer o pagamento do professor, você soma 4 semanas e meia e o pagamento é mensal, que ali já estaria embutido o repouso semanal, né? E a jurisprudência também se consolidou no sentido de que não, de que tem que pagar 1/6 a mais porque o professor é horista. E o que os empresários fizeram foi repassar para as suas planilhas e repassar para o preço. Agora nós estamos numa situação bastante semelhante. Acho até que é possível que um ou outro empresário vá buscar se empenhar para evitar ter esse custo. Mas a tendência, já que é uma presunção, e o julgamento do Supremo foi muito claro nesse sentido, né, de que o professor está à disposição durante o intervalo do recreio. Pode haver uma excepcionalidade, e quem tem um pouquinho de convivência no ambiente acadêmico, eu particularmente, eu sou professor desde 1986, e a gente sabe bem isso, que o intervalo está inserido, e o próprio recreio está inserido dentro do processo pedagógico, sem contar as abordagens, seja de alunos, seja de coordenadores, seja de colegas. Assim, o professor ele não fica, durante o intervalo do recreio, cuidando de assuntos particulares. Então, mas o Supremo admitiu com uma excepcionalidade, mas essa excepcionalidade ela tem que ser provada pelo empregador. Doutor, e o que os professores podem esperar a partir de agora? Bom, os processos voltam a caminhar, voltam a andar, ter o seu fluxo normal, porque quando o ministro Gilmar Ferreira Mendes ele proferiu lá o seu primeiro despacho, ele mandou suspender o andamento de todas as ações, né? Hoje nós vivemos sobre um sistema de precedentes que não só a Suprema Corte, mas também os tribunais superiores têm essa prerrogativa de, entendendo que uma matéria tem o que se chama repercussão geral, essa matéria ela é aguardada para ser julgada por essas cortes superiores ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, ele fez isso e os processos ficaram simplesmente paralisados, como o sistema hoje é assim, quando a Corte Superior ela declara que aquilo tem repercussão geral, ela manda que os processos fiquem aguardando para haver uma uniformização maior da jurisprudência. E então nós ficamos aí com praticamente 2 anos desses processos todos paralisados e agora eles retomam o seu curso normal, tá certo? E do ponto que estavam, vão seguir. Evidentemente que todo mundo vai tomar conhecimento de que a presunção absoluta está afastada pelo Supremo Tribunal Federal, né? E, a partir disso, os processos vão andar no mesmo contexto, porque a presunção relativa foi mantida. Ela admite prova em contrário, mas é exceção excepcionalíssima. Em regra, o professor tem direito a receber o pagamento referente ao recreio ou referente ao intervalo. Perfeito. Lembrando que todas as informações oficiais sobre todo o decorrer dessas ações você encontra no nosso site www.simproepdf.org.br e no nosso Instagram, @simproepdf.
Sempre que você quiser saber alguma novidade, alguma atualização, alguma notícia, às vezes até de outros temas, são sempre nos nossos canais oficiais. Nós pedimos que vocês aguardem as notas oficiais serem lançadas também, que a gente só vai lançar essas informações tendo total certeza, tendo ali a ajuda do nosso apoio jurídico, para não passar nenhuma informação incorreta para a categoria. Eu vou ler algumas mensagens que a gente recebeu aqui no decorrer da semana nas nossas redes sociais, doutor, para você responder, por favor. Como fica a situação de quem já tinha processos em andamento sobre o intervalo? Os processos retomam o seu fluxo normal e seguem do ponto que estavam. Certo. Os professores passarão a receber o pagamento do recreio automaticamente? Não há um pagamento automático. Acho até que deveria haver, né? Porque se o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o professor tem direito a receber o pagamento do intervalo do recreio, acredito eu que o empresário deveria já efetuar esse pagamento. Agora, ele só o fará ou faz espontaneamente, né, ou ele fará por determinação da Justiça. Nos processos judiciais, isso é cobrado, que ele implemente o pagamento relativo ao recreio no contra-cheque dos professores. Eu acho que isso vai ser algo inevitável. O momento em que vai ser para todo mundo, já está no contra-cheque, etc., a gente ainda não pode precisar, mas é porque dessa decisão do Supremo não cabe recurso a uma instância superior. Pode haver um recurso que é chamado de embargos declaratórios, que na verdade é um pedido de esclarecimento quanto a eventual dúvida que surja da publicação do acórdão. Agora, como houve uma espécie assim de... Na verdade, o ministro Edson Fachin ele ficou totalmente vencido, porque ele nem conhecia da ação, né, entendendo que não caberia ao Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal constitucional, interpretar matéria que a gente chama de infraconstitucional, isso é, matéria que está na CLT, o artigo 4º, especialmente, da Consolidação das Leis do Trabalho, mas todos os outros adotaram posturas semelhantes, né? Na verdade, o voto vencido do ministro Fachin é porque ele mantinha integralmente a posição da Justiça do Trabalho. E os outros 10 ministros, eles admitiram que não é uma presunção absoluta, mas é uma presunção relativa. Isso é, ela permite prova em contrário, mas é uma presunção. Isso que é um ponto mais importante. Quem está durante o intervalo do recreio presume-se que está à disposição do empregador. Pode, eventualmente, num caso ou outro, conforme a circunstância, o empregador fazer prova de que a pessoa não estivesse à disposição, que não tenha estado à disposição. Mas é aquela história, recreio tem todo dia letivo, né? Então, assim, é uma situação que, ao meu sentir, ela tende a se consolidar, se acomodar, e isso torna essa vitória do sindicato uma vitória histórica e expressiva, tá certo? Embora, volto a dizer, a gente tem que manter a mesma humildade. O sindicato ele vai continuar na sua luta buscando dar efetividade a esse direito dos professores. E para essa luta é muito importante o seu apoio. Você, professora, você, professor, é muito importante que você nos ajude o Simproep. Afinal, com a sua mobilização, foi possível também, claro, com todo o apoio aqui do nosso jurídico, está vencendo mais essa ação. Eu vou pedir para você, para a nossa produção, colocar aqui na tela o nosso QR Code, que ele é o QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular para você fazer a sua filiação online. Você, junto do Simproep, você fortalece essa luta e nos ajuda bastante. Afinal, você conectado com o Simproep, junto com o Simproep, nós temos mais força para ir atrás de várias outras pautas que são importantes para você, professora, e você, professor. Para filiar é muito simples. Basta acessar www.simproepdf.org.br. Lá nós temos, aí o site está na tela para vocês, vocês vão acessar a aba Filie-se, que é muito simples. Então, lá na home do site, você vai ver um botão bem grandão, Filie-se, e você vai conseguir ler sobre todos os benefícios de ser um filiado Simproep.
em nome da nossa professora Karina Barbosa, eu agradeço você que está apontando aí a câmera para se filiar com a gente agora. Voltando aqui para a nossa conversa, olha só, eu vou pedir aqui para o doutor uma pergunta aqui mais de bastidor que chegou para a gente. Como que foi acompanhar o julgamento ao vivo ali no STF? Como que foi a emoção, né? Afinal, você está sendo a voz ali de diversos professores aí da nossa categoria. Bom, para mim é uma honra muito grande, né? Eu advogava para o Simpro quando era rede particular e pública desde 88, né? O fato de ser professor tem um vínculo muito especial com essa categoria. E nós sabemos que o trabalho do professor é um trabalho muito nobre, é um trabalho assim da formação dos jovens, da formação das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos. E o professor, ele precisa realmente ser valorizado. Então, particularmente, para mim é uma honra muito grande, mas eu sempre mantive a confiança de que o Supremo Tribunal Federal ele reconheceria esse direito dos professores, né, por vários motivos, porque não tem ninguém que não se recorde daquela professora ou daquele professor que o alfabetizou. Não tem ninguém que não tenha uma referência de um professor na vida, né? Eu tenho vários conhecidos que deram nomes aos filhos de professores que tiveram tamanho esse vínculo, né? E, para mim, é uma satisfação imensa quando eu me deparo em algumas situações com ex-alunos, com pessoas que, em alguma medida, né, como professor, e isso acontece com todos os professores, interferiram na formação, né, daquele aluno. Isso nos traz, evidentemente, uma grande responsabilidade, porque uma questão bem conduzida em sala de aula, ela tem um reflexo muito grande. Uma questão mal conduzida, ela também marca as pessoas no sentido negativo, né? Então, o que eu vejo é isso, é que é professor quem quer ser professor, é professor quem tem talento para ser professor, é professor quem tem assim a satisfação de ser professor. E, infelizmente, no nosso país, a nossa categoria ela não é assim muito valorizada como a gente encontra em outros países. Esse foi um elemento muito importante também, que o Simproep, a Federação e a Confederação, nós levamos ao Supremo Tribunal Federal estudos científicos, acadêmicos, né? Professora Ada Ávila Assunção, né? Sobre dados buscados nas instituições internacionais, a OCDE, mostrando que o Brasil ele não remunera o seu professor como boa parte dos países mundo afora. Quando você compara com países como México, como Arábia Saudita e vários outros, né? O Brasil, infelizmente, remunera o seu professor ainda muito abaixo do que seria merecido. Essa vitória ela é uma consolidação de um pequeno aumento para o professor. Então, isso seguramente porque todo mundo depende do trabalho para sobreviver. E o professor é igual, por mais que para o professor ser professor é um sacerdócio, né? E é mesmo, só é professor quem quer ser professor, essa que é a verdade. Porque quem é professor tem talento para fazer muitas outras coisas mundo afora, né? E às vezes até muito melhor remunerado. Quantos professores a gente encontra que sabe muito bem que poderiam ter retribuições financeiras muito mais significativas em outras profissões, mas preferem continuar no magistério pelo gosto, pela satisfação. Você moldar as novas gerações para um pensamento avançado, um pensamento correto, né? Os valores que estão na nossa sociedade, eles são transmitidos em grande medida também pelos professores, né? E então, assim, esse esforço nesse julgamento, ele nos trouxe essa satisfação, né? E, ao mesmo tempo, a certeza de que a nossa entidade ela existe para isso. Na verdade, o sindicato é o somatório dos professores, daí a importância do que você falou há pouco a respeito da filiação,
né? Só a união ela faz a força no sentido da representatividade do conjunto. E hoje também nós temos no polo patronal um respeito muito grande à filiação do professor, um respeito muito grande ao próprio sindicato, né? Acho que a gente já atingiu um nível de maturidade bastante elevado, pautado, antes de tudo, pelo respeito mesmo. O nosso sindicato ele é um sindicato real, efetivo, a gente sabe de todas as dificuldades, todas as complexidades, né, do movimento, da categoria como um todo, mas o nosso sindicato sempre foi muito responsável, muito ponderado, muito equilibrado. Daí a importância de estarmos todos juntos, todos filiados ao sindicato, porque o sindicato é o conjunto dos professores, ele não é as paredes que lá estão, ele não é nem as pessoas que lá estão. Ele tem uma direção, evidentemente, mas o sindicato é a categoria, né? Então, para mim, uma satisfação pessoal muito grande poder estar na tribuna do Supremo Tribunal Federal, e aí na condição de advogado, porque somente o advogado pode subir ali à tribuna, né? E, assim, naquele contexto, nós estávamos muito focados em tentar mostrar para a divergência que já havia no plenário virtual, né, do ministro Flávio Dino, de que é muito importante que, já que o Supremo Tribunal Federal vá se manifestar sobre a tese, que nós sempre defendemos que não cabia ao Supremo Tribunal Federal, né? Nós trabalhamos muito no não conhecimento. Isso é, matéria é de direito legal e não direito constitucional. Então, quem dá a palavra final é o Tribunal Superior do Trabalho. Mas, nesse ponto, nós não fomos exitosos e, no julgamento de mérito, saímos exitosos, sim, com a confirmação da tese. Porque é importante isso. A parte autora, ela buscava que a Suprema Corte do nosso país dissesse que o professor não tem direito a receber o pagamento relativo ao período do horário do recreio. E nisso, eles não conseguiram o resultado que almejavam, tá? Assim, respeitamos todas as posições, mas não podemos deixar de enfatizar. A tese está consolidada. O Supremo Tribunal Federal, ele consagrou que é presumido que o professor está à disposição durante o intervalo do recreio, mas essa presunção não é mais absoluta. Ela é uma presunção relativa, por quê? Porque ela admite a excepcionalidade. O que a gente não pode permitir é que a excepcionalidade queira contaminar a tese, certo? Então é isso. Doutor, nessa época de redes sociais, temos aqui um grande benefício, que é poder reunir com vocês que estão em casa, terminaram sua aula, podem tirar um tempinho para escutar ou para assistir esse podcast aqui e se informar. Mas, infelizmente, um outro lado negativo é que surgem muitas fake news, muita desinformação rodando nas redes sociais, doutor. E eu tenho visto muitos comentários nas redes sociais de pessoas comentando: agora que vencemos as ações do intervalo, vou ter que ficar cuidando de criança entre uma aula e outra, vou ter que fazer... Então, tem várias informações rodando nas redes sociais que não temos nenhuma formalização. Qual seria a sua orientação agora que a escola vai ter que monitorar, né, para fazer o pagamento desse tempo que o professor está à disposição da escola? Eu acho que a escola não tem que monitorar nada, a vida segue igualzinha. Igualzinho. Certo. O que a escola tem que fazer é pagar o professor no intervalo do recreio. É isso. Tá? Isso chama intervalo, correto? Isso chama intervalo. Acredito eu que a grande maioria dos estabelecimentos vá se capitular e entender, olha, estamos numa nova fase. Agora é entendimento, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que o professor está à disposição durante o horário do recreio. Tá certo? E agora, se tiver um ou outro empresário que queira fazer um monitoramento, etc. e tal, tá? Dentro de um limite de razoabilidade que seja do jeito dele, é problema dele. Mas o sindicato também vai estar atento, fiscalizando, tá? Para que não ocorram excessos. E, evidentemente, o intervalo do recreio ele está associado ao processo pedagógico, o processo de ensino-aprendizagem. O intervalo do recreio, pelo próprio MEC,
ele é apontado com tarefa ao professor. O professor ele tem, pelo MEC, que é o órgão que fiscaliza todo o sistema de ensino brasileiro, o professor ele tem a incumbência de acompanhar o que se passa durante o intervalo do recreio. Então, isso não vai mudar, isso vai continuar. Agora, se tiver algum empresário que queira, de alguma forma, fazer essa economia, eu acho, sinceramente, que será uma economia de palito, como diziam os mais antigos. Por quê? Porque para o empresário é muito importante o bom ambiente. É muito importante o bom ambiente. Capital e trabalho caminham juntos. Não adianta o empresário querer ter só o capital e o material humano ser descartável, dispensável, tá certo? E da mesma forma, né, nós professores, nós sabemos que até existe professor sem escola, mas é aquela situação extremamente residual do professor particular que vai em casa, como era no tempo dos nossos avós, de vocês bisavós, né? Para o contexto que nós vivemos hoje, onde há ensino para todos, não há professor sem escola. Essa é a regra, né? Não há faculdade sem professor. E também o professor precisa de ter a faculdade. Então, nós precisamos raciocinar nesse sentido, de que estamos todos no mesmo barco. Todos devem ganhar. E o professor deve ganhar também. Eu tenho certeza que a maioria dos empresários busca remunerar da melhor maneira possível o seu professor, porque a maioria dos empresários desse setor são também pedagogos, interessados no processo pedagógico, interessados na formação das novas gerações, em dar a sua contribuição. E a gente sabe que é um trabalho hercúleo, não é um trabalho fácil você manter um estabelecimento de ensino em funcionamento. Então, a posição do nosso sindicato sempre foi nesse sentido, de somar esforços, né? Agora, buscando sempre a valorização do professor, que eu tenho certeza que é interesse também do patronato, dos estabelecimentos, de quem empreende no ensino, remunerar da melhor maneira possível o professor. E, então, assim, esse processo, esse julgamento do Supremo, ele aponta nesse sentido, de uma melhoria remuneratória ao professor. Não vai resolver definitivamente a vida do professor, evidentemente, né? O impacto disso varia de acordo com a grade horária, né? Mas é um incremento salarial. E isso é função do sindicato, a luta por melhoria das condições de trabalho e das condições remuneratórias de trabalho também. Doutor, estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Eu vou te fazer aqui uma última pergunta que a gente está recebendo nas redes sociais. E em seguida eu vou pedir suas considerações finais. Mas antes disso, sobre pagamento retroativo. São muitas questões que estamos recebendo. Como que vai ser esse pagamento retroativo? Em seguida, suas considerações, por favor. Bom, as ações que estão ajuizadas, elas têm um marco temporal que é de 5 anos até 5 anos antes do ajuizamento, né? Porque existe a prescrição. A prescrição, ela é um instituto jurídico, ela não é um instituto moral, tá? Porque reconhecido o direito, ele tem que ser pago. Reconhecido o direito tem que ser pago desde quando? Desde que aquela situação está posta. Mas, na nossa cultura, isso está bem introjetado, que o direito ele só pode ser exigido dos últimos 5 anos, tá certo? E aí, ou o empregador, ele chega e passa a pagar e paga o retroativo, ou ele segue nos processos, tá certo? Buscando fazer a defesa do seu ponto de vista e será respeitado pelo sindicato enquanto réu nessas ações, né, reclamado nessas ações, mas ainda nós não temos uma ordem judicial mandando pagar, tá certo? E quando vier essa ordem judicial, o réu na ação, o reclamado na ação, terá que fazer o pagamento. Agora, então, assim, é cedo para se tratar disso, mas certo. O fato é que é direito do professor. E esse é o ponto-chave, porque quando a gente tem consciência do nosso direito,
tá certo? É mais difícil que ele seja aviltado. Acredito eu que a maioria esmagadora mesmo das escolas, ela trabalha no diálogo, né? Acho que também a gente não pode deixar de considerar que isso tem impacto econômico para a escola e ela vai buscar se adequar. Nós já passamos aí vários momentos de matrícula em que acredito eu que a maioria dos estabelecimentos já se acautelaram fazendo previsões de pagamento. Quem já se acautelou simplesmente estará em condição de pagar, tá certo? E há um argumento que é apontado que muitas escolas, pela sua clientela, não têm a capacidade de impor aumentos. Acho que isso aí até um argumento, digamos que tem a sua consistência. Mas o que a gente vê na prática é sempre o aumento das mensalidades escolares bem acima do aumento, seja da inflação ou seja do que é negociado para reajuste dos professores. Então, cada um sabe aonde o cinto aperta, tá certo? A gente não deve assim, menosprezar as posições dos outros, principalmente as posições antagônicas, momentaneamente a nossa, né? Devemos sempre buscar uma visão de conjunto, onde faz parte da escola o seu material humano, onde o professor é talvez o principal ator social dentro desse contexto, né? Então, volto a dizer que eu acredito muito no diálogo, acho que as escolas vão buscar resolver as questões. O sindicato sempre se mostrou aberto para buscar uma solução, tá certo? E é aquilo, né? Dentro desse contexto em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que é direito do professor, que é presumidamente direito do professor, uma presunção relativa, mas é presumidamente direito do professor receber o intervalo do recreio, tá certo? Eu acredito que isso tenderá a ser normalizado. Talvez a gente leve aí um semestre, 2, 3, para que isso ocorra. Talvez até um pouco mais em alguns casos. Mas na grande maioria a tendência é essa, na minha avaliação. Tá certo. Doutor Ulisses, muito obrigado pela sua presença e esclarecendo aqui. Eu que agradeço o convite. As dúvidas da categoria. Em breve, convido você para retornar aqui com a gente, para trazer mais atualizações com o nosso diretor jurídico, nossa presidente Karina Barbosa, mas foi um momento importante para poder atualizar a categoria que está precisando aí de informação. Muito obrigado pela sua presença. Sindicato forte. Sindicato forte. Professor valorizado. Isso. Você que assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal. Afinal, aqui é o nosso canal oficial de informações. Em breve a gente vai voltar com o Dr. Ulisses, com o nosso diretor jurídico, Rodrigo de Paula, nossa presidente Karina Barbosa, para trazer mais atualizações aqui sobre as ações do intervalo e várias outras. Não deixe de assistir aqui no nosso canal o podcast especial da semana passada, que é sobre as dicas oficiais de final de ano, dicas jurídicas com nossa equipe aqui jurídica, também da equipe do Dr. Ulisses, que trouxe várias dicas muito importantes para vocês. Também estão no nosso Instagram. Não deixe de seguir a gente lá, @simproepdf. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.